Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Estamos dando início daqui a pouquinho o nosso tempo de estudo e nós estamos estudando sobre mordomia cristã em tempo de crise. Então nós estamos fazendo uma série de estudos e estaremos, se Deus assim permitir, hoje falando sobre as características, as marcas, de um mordomo fiel. Nós vimos então ontem estas marcas, o que caracteriza um mordomo fiel, e hoje nós vamos tratar cada uma delas, tá certo? Então a gente vai ver então, já entrar no assunto sobre financeiro mesmo, como vai falar, trabalha diligentemente, gasta com sabedoria, evita dívidas, economiza com prudência. Então aqui já vai vir algumas dicas que serão muito boas para a nossa vida como mordomos daquilo que Deus nos dá, tá certo? Então daqui a pouquinho nós vamos iniciar, menos de 4 minutos, e enquanto isso, orem, amanhã estaremos fazendo nosso devocional matinal. Quinta-feira nós estaremos meditando sobre marcas de um membro saudável, se tudo correr bem. Hoje, daqui a pouco, eu acho, lá para as 6h30, 7 horas, teremos então um pronunciamento do governador, onde ele vai dizer como vai ser então a situação do Ceará diante dessa pandemia, se vai continuar o lockdown ou se vai tirar e vai deixar a quarentena, se vai começar a liberar alguma coisa. Então, diante dessas incertezas, nós já temos alguma certeza, que a crise financeira, econômica será um fato na vida de todos, já está no mundo todo. Então a gente precisa já começar a se estabilizar, pensar em algo, começar a ver, se programar financeiramente. Nós vamos ver aqui algumas dicas interessantes que você já pode pôr em prática, e assim, quando a vida voltar à normalidade, aquilo que nós esperamos que é normal, nós possamos então ter algum recurso, alguma direção do que iremos fazer, Mas hoje pela manhã nós já vimos algo muito importante, que precisamos entender, é que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, mas isso também não quer dizer que nós devemos ser irresponsáveis, ou então se deitar e esperar então que as coisas caiam do céu. Então não é bem assim que funciona. Ele está no controle de tudo, mas Ele também nos capacita, nos dando sabedoria, fazendo com que a gente comece a agir, A gente vê lá no caso do texto de hoje de manhã, a viúva de Sarepta, ela saiu para pegar os gravetinhos, para fazer lá o seu último bocado, E ela mesmo assim, ela vai fazer alguma coisa. E quando o profeta diz, olha, vá lá, cozinhe primeiro um bolo para mim, depois você faz o seu, então ela vai, confia pela fé que Deus iria suprir. Então precisamos entender isso, Deus está no controle, mas isso também não tira de nós a nossa responsabilidade como mordomos daquilo que Ele nos dá, tá certo? Então fica então, as nossas lições servem para isso, para nos organizarmos, pensarmos e vermos então o que vamos fazer diante de todas as coisas. Quero continuar agradecendo a Deus pelas melhoras, pela recuperação, pelos irmãos que têm, graças a Deus, recuperado a sua saúde. Vamos continuar orando e agradecendo a Deus, e também continuar pedindo por aqueles que infelizmente ainda estão se tratando, se medicando, fazendo alguma coisa para se recuperar. Então pedir a Deus que abençoe a vida desses irmãos, tá bom? Então vamos dar início, vamos orar, vamos falar com Deus, e assim a gente já dá início ao nosso estudo de hoje. Lembrando que se alguém quiser participar, você pode digitar, perguntar, falar, opinar, entrar ao vivo comigo e a gente bater um papo aqui, tirar alguma dúvida, falar alguma coisa. A participação de vocês é muito importante também, tá ok? Orar pelo Joviano e por mim, que é a irmã Andréia. Ok, vamos orar. Se Deus quiser, logo logo estarão recuperados. Vamos orar agora.
Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo tempo agora juntos, nos abençoa, Senhor Deus, nos ajuda a entendermos, Pai amado, o que devemos fazer com aquilo que o Senhor nos dá. Nos dá sabedoria, Senhor Deus, nos ajuda a cuidarmos de tudo, Senhor Deus, dos nossos recursos, dos nossos bens, de tudo aquilo que o Senhor nos deixa, Senhor Deus, nos permite cuidar. Que possamos ser encontrados por Ti como mordomos fiéis, Senhor Deus, fiéis dispenseiros daquilo que o Senhor nos dá. Quero também, Senhor Deus, Te agradecer pela recuperação dos irmãos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado, tem restaurado saúde, Senhor Deus, dos nossos irmãos. Mas temos alguns que ainda têm, Pai amado, lutado com isso, têm ainda ficado debilitado na sua saúde. Queremos Te suplicar pela vida do irmão Joviano, irmã Andréia, pelo pai do irmão Aglailton, o seu Ayrton, Senhor Deus, e Te agradecer também, Pai, pela Sara, que graças a Deus melhorou, graças a Deus está bem melhor, não corre mais aparentemente o risco, está só nas últimas semanas, mas graças a Deus que melhorou. O irmão Cláudio, Senhor Deus, a irmã Márcia, a irmã Stephanie. Então obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem trabalhado e tem restaurado a vida de todos. Obrigado pelo Teu amor em nossas vidas, pela Tua graça, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que Te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, o Vitor está pedindo oração pela irmã do irmão Beto, da Fortalezense. Ela está entubada. Ok, vamos orar então depois aqui, irmão Vitor, pela irmã do irmão Beto. Ok. Muito bem, meus queridos. Então ontem nós vimos algumas marcas, algumas características de um mordomo fiel. Hoje então nós vamos trabalhar essas marcas, vamos entender um pouco mais sobre estas marcas, né? Nós vimos que em Mateus 25, 21, nós temos aqui o versículo que diz: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então temos aqui a recomendação e o reconhecimento do nosso Salvador, da fidelidade de nós como mordomos e como aqueles que são dispenseiros da graça do nosso amado Pai. Então, quais são as responsabilidades de um mordomo fiel? Então, primeira, a gente já viu aqui, é que ele reconhece que tudo que ele tem pertence a Deus. Tudo que nós temos em nossa vida, como falei ontem, os filhos, esposa, marido, bens, imóveis, dinheiro, trabalho, saúde, nossa vida, nosso corpo, tudo que temos pertence a Deus, e Ele está em absoluto controle de todos nós. Ele está no absoluto controle de todas as coisas. Então, na oração de Davi em 1 Crônicas, ele diz: Tu, ó Senhor, é a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e tudo que há na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, e tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos está a força e o poder para exaltar e dar forças a todos. Então, já sabemos que temos que reconhecer que tudo que temos pertence a Deus. Isso é bom. Quando a gente começa a olhar as coisas da gente como aquilo que não é nosso, a gente só está cuidando destas coisas, a gente fica um pouco mais responsável, a gente não fica criando um apego, né, um negócio que doentio, porque acha que é nosso, é meu, e aí ninguém pode tomar, eu não empresto a ninguém, eu não faço nada para ninguém. Então, quando a gente sabe que é de Deus, que as coisas que temos é dele, e que estamos só cuidando, então nós temos um senso de responsabilidade, mas evitamos a idolatria, evitamos a ganância, evitamos a possessão, e começamos a entender também que essas coisas, como não são nossas, a gente não precisa se apegar a nada disso. Então, primeira
responsabilidade de um mordomo fiel é reconhecer que tudo pertence a Deus. A segunda coisa de um mordomo fiel, segunda marca, segunda característica, segunda responsabilidade, é que ele se submete à autoridade. Ele precisa entender que existe alguém acima. Nós temos os nossos governantes, né? Eles estão dizendo, olha, fica em casa, não sai de casa. Então fechou o comércio, ficou só os serviços essenciais. E aí a gente fica naquela apreensão. E agora, o que a gente vai fazer? Então a gente precisa entender que existem coisas que mesmo o governante ordenando, nós não somos obrigados a cumprir. Em que sentido? Naquilo que condiz com a palavra de Deus. Então existem certas coisas, eu não vou entrar no mérito da questão aqui agora, porque necessariamente não é isso que a gente vai falar, né? Sobre governo, política e religião, não é isso. É só para entender que existe autoridade. Nós estamos sujeitos sempre a alguém acima de nós. Temos Deus acima de nós, mas temos às vezes um patrão, temos um diretor, um supervisor, um gerente, temos alguém que está acima de nós, temos nossos governantes também. Então nós precisamos nos submeter às autoridades. E nós temos que agir baseado nisso como cidadão exemplar. Como cristão, nós temos que exercer a nossa cidadania com consciência. Nós temos que ser obedientes à lei, nós temos que pagar aquilo que é devido, nós temos que cobrar também do governo aquilo que é devido. Nós temos aqui no Brasil o costume de comprarmos e não pedirmos nota fiscal. Nós temos essa prática, mas a nota fiscal acaba redundando em imposto, e aí esse imposto vai para o governo, e é por isso que existe aí esse auxílio emergencial de R$600, de R$1.200, por causa dos impostos. Então esse dinheiro não é o governo que está nos dando, ele não dá nada a ninguém. Ele está devolvendo aquilo que nós demos para ele como tributos, tá certo? Então não é governo nenhum, não é bandeira de partido nenhum que está dando nada a seu ninguém. Ele está fazendo aquilo que ele tem que fazer, é responsabilidade do governo fazer isso. Como está no momento de causa, ele tem que suprir a necessidade dos seus cidadãos que passam anos e anos pagando seus impostos e dando então esse recurso ao governo. Nós temos que tomar cuidado na compra de alguns produtos, nós temos que seguir a legislação brasileira, apesar de ser muito complexa. Então, entendendo que tem uma autoridade, nós temos que nos submeter a ela. Então, um mordomo fiel, ele se submete à autoridade. E aí diz aqui em 1 Pedro capítulo 12, versículo 13 e 14, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então, amados, independente do partido que está no governo, independente dos homens que estão governando o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado, nós temos que nos submeter a ele. E 1 Timóteo, Paulo vai um pouco mais além. Ele diz, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade. Para quê, meus amados? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Ou seja, temos que orar, independente de quem for, por aqueles que estão acima de nós, por aqueles que são autoridades. Nós temos que orar por ele, para que nós possamos ter uma vida tranquila e pacífica, e com toda piedade e dignidade. Então isso é a oração de todos os cristãos, principalmente nesse momento. Então, como mordomo fiel, nós devemos nos submeter às autoridades. Depois, e aqui vamos começar a entrar agora mais nessa área de finança, o mordomo fiel, ele busca conselhos. Provérbios capítulo 12, versículo 15 diz o seguinte:
O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Salmos 25:12 diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Provérbios 19:20 diz: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Então, meus amados, existe algo muito importante na nossa vida, como sociedade, como cristãos principalmente, porque nós temos alguma coisa para nos nortear, que é a palavra de Deus, que é a verdade, que não mente, que os conselhos de Deus sempre nos tornam sábios e não sabidos, né? O sabido é diferente do sábio, porque o sabido ele vai fazer aquilo que ele acha que dá certo, o jeitinho brasileiro. Mas na palavra de Deus não, nós temos que buscar conselhos, ouvirmos pessoas, meditarmos na palavra de Deus. Em Salmo 119, no versículo 97, diz o seguinte: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornaram mais sábios que os meus inimigos. Portanto, estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Então nós temos a palavra de Deus e temos também homens, irmãos, mulheres, a liderança da igreja, o pastor, que podem nos orientar. Quantas vezes, quantas pessoas fizeram um mau negócio, fizeram uma má compra, entraram numa sociedade sem ouvir ninguém, achando que poderiam fazer do jeito que dava na telha, não ouviu às vezes nem o conselho da esposa, né? A mulher sempre tem uma sensibilidade muito boa para isso. Então a primeira pessoa para você escutar é sua esposa. Escute o pastor, procure homens que tenham experiência naquilo que você está pensando em fazer, para que você não se dê mal, para que você não acabe investindo seus recursos, seu tempo, seu dinheiro, os seus bens, e depois vai dar com os burros na água, ou seja, vai fazer aquilo, não vai dar certo e vai se arrepender, e muitas vezes faz isso porque não ouve conselhos. Guarde esse versículo aqui, Provérbios 15:22. Os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, atentem para isso. Como mordomo, eu tenho que pensar, mas o que é que eu posso fazer com isso? Será que eu devo fazer isso? Aparece uma proposta aí de emprego, você já está estável numa empresa há muito tempo, a empresa lhe reconhece como um bom funcionário, você é bem tratado, mas aparece aí uma oportunidade de uma outra empresa com um valor melhor, mas você vai ser um novato, vai começar. Será que eu devo fazer isso? Então ouça conselhos, ouça pessoas para saber se o que você vai fazer vai dar certo, para que você não tome uma decisão só e na hora que der errado, fique só. Então aprenda isso. Um bom mordomo, ele vai procurar conselhos. O bom mordomo também, ele age com honestidade e integridade. Então nós temos muitos versículos na palavra de Deus: não furtem, não minta, não engane uns aos outros, porque a honestidade é um atributo para nos definir. A integridade, ela vai trabalhar principalmente na nossa vida, naquilo que se relaciona a dinheiro, a bens materiais. A integridade é um padrão bíblico para um mordomo fiel, porque uma pessoa íntegra, honesta, ela vai ser íntegra e honesta nas pequenas coisas, e quando ela estiver tomando de conta de algo bem maior, ele vai manter a mesma integridade e a mesma honestidade. Então nós temos que ver como é que nós agimos com as pequenas coisas que Deus nos dá, se agimos de forma honesta, se fazemos as nossas negociações, mesmo que por enquanto sejam pequenas, se cumprimos a nossa palavra, se honramos os nossos compromissos. Mordomo fiel, ele vai ser íntegro e honesto, vai ser uma característica marcante na sua vida. Tem um Salmo 15, do versículo 1 a 5, que diz o seguinte: Senhor,
Quem vai habitar no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e que pratica o que é justo. Aquele que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar. Que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Então, uma pessoa íntegra, para a gente entender melhor, é uma pessoa honesta, é uma pessoa ensinável, é alguém que é fiel, é uma pessoa que é autêntica, é uma pessoa transparente, é alguém que tem uma conduta reta, é alguém que é sincero, é alguém que é humilde, é alguém que fala sempre a verdade, é alguém que é digno de confiança, é alguém que não engana, é alguém que mantém a sua palavra, mesmo que vá ser prejudicado, ele mantém a sua palavra, ele não fala mal do próximo, ele não dá mau testemunho. Então são muitas características. Então aqueles que são salvos em Cristo Jesus precisam atentar para isso, precisam cuidar para manter um padrão de honestidade e integridade visível diante de todos. Ele precisa mostrar essa característica, porque o caráter é muito importante. Somos avaliados por isso. E se tivermos alguma deficiência nessa área, nós vamos falhar em muitas outras coisas. É impossível você se aproximar e ajudar ou confiar em alguém que não tem uma boa reputação, alguém que não é honesto. Como é que você vai trabalhar com alguém que não é honesto? Como é que você vai fazer algo com alguém que não tem honestidade, que não cumpre aquilo que fala? Então precisa demonstrar isso, né? Obediência ao seu Senhor, obediência ao superior. Então essas são qualidades que devem ser marcadas na vida dos mordomos fiéis. Agora vamos entrar numa área muito boa. O mordomo fiel, ele trabalha diligentemente. Provérbios capítulo 12, versículo 24 diz: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. A Bíblia diz de forma muito clara que nós devemos trabalhar com diligência. A Bíblia condena a preguiça. Ser ocioso também não é bom. As pessoas dizem, o trabalho é o castigo. Não. Quando Adão e Eva foram colocados no paraíso, Adão tinha um trabalho. Ele ia cuidar daquele jardim juntamente com a sua esposa. Então o trabalho veio antes do castigo. A diferença é que agora o trabalho seria um fardo. Algo que seria prazeroso, perde-se o prazer. A gente está muitas vezes trabalhando numa empresa, está tudo bem, né? Quando você entra na empresa, tudo é lindo, né? É ótimo, recebe o salário, é bom, tá lá a comissão, olha que coisa boa, e tem as metas, e tá tudo lindo, mas com o tempo começa a se ter um desgaste, e a gente vai perdendo o prazer, e trabalhar se torna um enfado, fica aquele negócio sem graça, você perde a alegria, perde o ânimo, o salário não tem mais graça, as comissões ficam mais difíceis de ser atingidas, e a gente começa a ficar então decepcionado, deseja de sair, de deixar e ficar em casa. Então existe muitas vezes isso. Então essa é a parte ruim do trabalho. Perdemos o gosto. Isso foi o problema do pecado. Trabalhar era para ser alegria, era para ser prazeroso. Mas aí os trabalhos trouxe os fardos, os enfados e os cansaços. E aí a gente acaba perdendo a alegria por trabalhar. Esse é o problema. Foi aí que o pecado atingiu o trabalho. Mas o trabalho não é um castigo. O trabalho era para ser feito antes do pecado. O problema é que o trabalho ficou enfadonho
por causa do pecado. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 3, Paulo vai exortar os irmãos da igreja de Tessalônica, no capítulo 3, versículo 10 a 12, o seguinte: se alguém não quiser trabalhar, que também não coma, é lógico. Eu quero ter o meu sustento, mas eu não quero trabalhar, tem um problema. Então, se você não quer trabalhar, você não precisa se alimentar. Você não precisa se alimentar. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intromecendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus que trabalhe tranquilamente e coma do seu próprio pão. Ou seja, nós temos que trabalhar. O mordomo fiel, ele vai trabalhar. Ele vai buscar o recurso necessário para o seu sustento. Ele não vai ficar dependendo dos outros. Ele vai buscar o seu próprio pão. E aqui diz algo interessante: trabalhe tranquilamente. Ou seja, não precisa ser aquele trabalho desesperador, né? Tem pessoas que trabalham em cima um do outro, 2, 3 empregos. Trabalhe de forma tranquila e coma o seu pão, coma aquilo que o seu trabalho lhe dá. Nós precisamos entender, meus amados, que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Nós entendemos que Deus vai nos dar o sustento antes mesmo de irmos para o nosso trabalho. Nós entendemos que se agirmos com fidelidade, que se agirmos com integridade, que agirmos com honestidade, com zelo, trabalhando como se fosse para o Senhor, como Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 5, que o nosso trabalho deve ser feito como se fosse para o Senhor. Servimos os nossos patrões, aqueles que estão acima de nós, mas servimos primeiramente ao Senhor. Temos muitos exemplos na Bíblia de homens que foram íntegros, que trabalharam com diligência, se esmeraram no seu trabalho, e eles fizeram uma diferença onde eles estavam. Nós temos o grande exemplo de Daniel. Daniel foi um homem que inclusive tentaram prejudicar de alguma forma, e eles ficaram vendo se tinha alguma coisa para acusar Daniel. E eles entraram entre si, rapaz, não tem nada que sirva para acusar, para prejudicar Daniel em nada. Ele é um homem íntegro, ele trabalha bem, ele era um governante honesto. Olha aí que milagre, meu Deus. E aí o que foi que eles fizeram? Tiveram que criar alguma coisa para prejudicar Daniel. E aí prejudicaram Daniel, dizendo que ninguém poderia adorar ninguém se não fosse lá o rei. E Daniel então continua a sua vida de dedicação ao Senhor, orando 3 vezes ao dia, como era o seu costume. E foi aí então que esses homens pegaram Daniel, sendo fiel a Deus. Então, meus amados, nós precisamos trabalhar diligentemente, precisamos entender que o trabalho dignifica o homem, o trabalho é algo dado por Deus para o homem, e que precisamos sim, através do nosso trabalho, trazer o nosso sustento. Então precisamos entender isso de forma clara. Agora, eu não posso me matar pelo meu trabalho. Você precisa entender que você tem que ter um cuidado com a sua família. Você tem que ter um tempo para adorar a Deus, louvar a Deus pelo seu trabalho, pela sua renda, pelo seu sustento. Você precisa ter tempo para cultuar a Deus. Então cuidado, para que você não se encha de trabalho ao ponto de negligenciar o seu culto e o seu cuidado a Deus, ou negligenciar a sua família. Então faça isso. Invista o seu tempo no trabalho, mas tome atenção para investir também seu tempo no reino e na sua família. E aí, um mordomo fiel, agora sim, ele gasta com sabedoria. Em Provérbios 3, capítulo 9, na primeira parte diz: honre ao Senhor com todos os seus recursos. Muitas vezes as pessoas entendem esse versículo, né? Aí os pregadores da prosperidade,
é que você deve dar tudo que é seu. Olha, honre a Deus com tudo que é seu. Ou seja, traga tudo para cá, me deixe rico, e aí Deus vai abençoar você. E se Ele não abençoar, é porque você não teve fé. Você não foi fiel, você faltou lá a campanha lá, você pulou lá, você não comprou o lencinho, não comprou lá o martelo, não comprou a vassoura. Você falhou em algum momento lá da campanha e por isso que você não foi abençoado. Então, quando diz aqui, o versículo é muito claro. Ele diz: você tem que honrar o Senhor com todos os seus recursos. Ou seja, você vai glorificar a Deus com aquilo que Ele dá. O que você tem, você vai usar para glorificar a Deus. Se você tem um carro, use o seu carro para a glória de Deus. Se você pode dar uma carona para o irmão, dê uma carona. Se você pode passar na casa e deixar o irmão depois do culto, honre a Deus com isso. Deus não lhe deu um carro, não tem a vaga, é caminho, sirva a Deus. Honre a Deus com seu recurso. Honre a Deus com aquilo que Ele lhe dá. Se você pode dar uma oferta para o missionário, honre a Deus, abençoe esse missionário. Se existe essa possibilidade, honre a Deus. Então a ideia é, aquilo que Deus lhe dá, use para a glória dele. A ideia é essa. E a ideia também de que você deve ter um equilíbrio naquilo que Deus lhe dá. Quando diz honre a Deus com todos os seus recursos, também dá a ideia de que eu tenho que honrar a Deus com aquilo que Ele me dá, administrando fielmente aquilo que Ele me dá. Eu honro ao Senhor quando eu cuido bem daquilo que Ele me dá. Eu honro ao Senhor quando eu uso os recursos que Ele me dá para sustentar a minha família de forma correta, para honrar com os meus compromissos, para fazer aquilo que agrada a Deus. E para que eu não gaste de forma descontrolada. Então é comum nos nossos dias pessoas comprarem coisas que não precisam, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas da quais nem ao menos eles gostam. Eu vou ler de novo. É comum atualmente as pessoas comprarem coisas que não precisam, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas das quais nem ao menos gostam. É isso que tem acontecido no nosso dia. E aí a pergunta que eu faço: isso é gastar com sabedoria? Você tem que comprar o carro tal, porque o carro tal é o carro que vai impressionar lá o meu patrão. E às vezes você nem gosta do seu patrão. Não, eu tenho que comprar essa roupa aqui, porque essa roupa aqui, não vou estar lá no dia tal. E aí nesse dia eu quero estar lá para a pessoa me ver, para fulano me ver e saber que eu estou bem. E aí você acaba gastando uma coisa, comprando uma coisa que não precisa, com dinheiro que não tem, entra numa dívida para impressionar pessoas que não estão nem aí, às vezes nem para você. Então qual é o princípio de um mordomo fiel? Primeira coisa, aprenda a gastar menos do que você ganha. Alguns especialistas na economia dizem que você deve pelo menos ter 30% do seu salário colocado em uma poupança, guardar, fazer algum investimento com 30% do seu salário. E aí o restante você vai administrar para que você possa então pagar suas contas e então sobreviver. Mas 30% tem que ser tirado para um recurso emergencial, uma poupança, para você ter um recurso extra. Essa é a ideia dentro da economia. Então, dentro da cabeça da economia você só pode gastar 70% no máximo do que você ganha. Mas o que é que acontece muitas vezes? O camarada ganha R$1.000, mas quando chega no fim do mês, vem a fatura do cartão de 2.000. Aí o que é que ele faz? Ele paga 500, pega os outros 500, compra lá alguma coisa, paga mais um pouquinho das suas contas de casa e fica devendo por cartão mais tanto. E nunca consegue
limitar, acabar, pagar a conta do seu cartão. E aquele juro vai ficando juros sobre juros, a conta vai aumentando e vai chegar um momento que você não vai conseguir pagar. Então, se você ganha 1.000, não é para você gastar 1.000, né? O pessoal diz assim, olha, se você ganha 1.000, você só pode gastar 1.000. Não, se você ganha 1.000, gaste 500. Mas, pastor, não tem como, eu tenho escola, eu tenho menino, tenho aluguel, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Aí é onde você vai ter que aprender a honrar os seus recursos, honrar aquilo que Deus lhe dá. É aí que você tem que aprender a ter contentamento. Então, se você vivia um patamar de vida que tinha R$2.000, aí com R$2.000 o seu aluguel era tanto, a escola dos meninos era tanto, o seu carro você andava tanto de gasolina, você tinha tanto, você comprava na loja tal, e agora o seu salário caiu para 1.000, então é lógico que você não pode mais manter aquele aluguel, não pode mais manter aquela escola, não pode mais manter aquele carro e não pode mais manter a compra de roupa naquela loja. Então você tem que descer juntamente com o seu recurso. O problema é que as pessoas não querem fazer isso, porque acham que isso é desonroso, é muito feio. E aí dentro da teologia da prosperidade vai dizer que você é alguém que não é abençoado por Deus, que está sendo amaldiçoado por Deus. Então isso é o lógico. Se eu ganho tanto, eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Esse é o ensino, é o princípio mais básico de administração financeira. É muito fácil de se entender, mas infelizmente não entra na cabeça de muita gente. As pessoas ignoram esse princípio. Se você gastar menos do que você ganha, isso vai mostrar que você não está fazendo dívida, que você provavelmente vai estar economizando, que você está tendo rendimentos de alguma forma, porque se você está na poupança, por mais que o juro seja baixo da poupança, mas você está tendo um rendimento. Então você está trabalhando bem os recursos que Deus está lhe dando. Você é uma pessoa que a gente chama que é uma pessoa livre financeiramente. Você está livre de muitos problemas financeiros. Então, primeiro princípio é aprenda a gastar menos do que você ganha, principalmente agora. Esse período agora que está começando, nós já estamos quase, acho que é mais de 2 meses parado. Então provavelmente vai se prorrogar e vai fechar aí, provavelmente os 90 dias ou mais. Então vai ter problema econômico no Brasil, e vai ter problema econômico no mundo, e vai atingir o seu bolso. Então comece agora já a gastar menos, que é exatamente para na hora que vier a pancada você ter algum recurso. Que é exatamente na hora que vier o baque você ter lá um recurso que vai lhe ajudar a manter um pouco mais o seu padrão, a não baixar tanto o seu padrão. Na casa do sábio, há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo o que pode. Provérbios 21 e 20. Anota aí. Irmão Vitor, eu vou fazer aqui a chamada para a gente falar nós dois aqui. Irmão Vitor é um homem que tem um bom discernimento em muitas coisas. Ele e a sua esposa. Para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Sabia que esse assunto aqui a gente ia se empolgar, né? Quando começa a falar de dinheiro, a gente dá um empolgado. E esse versículo aqui é maravilhoso. Então, na casa do sábio, a comida e azeite armazenado. Bom dia, irmão Vitor. Bom dia, boa noite. Boa noite. Muito bem. Cabelinho na régua. É sim, o senhor anda também dando um trato aí, né? Andei vendo, viu? Bem, rapaz, mas aqui foi em casa, viu? Cabeleireiro aqui. O Wesley está por aí por perto. O Wesley está por aí por perto, porque é para ele ouvir que ele tá muito parecido com o senhor, viu? Como é? O senhor tá muito parecido com ele, com o cabelo cortado. Ah, certo. Pois bem, como eu acabei de...
Acabei de fazer o comentário. Gastar menos do que ganha. O irmão colocou aí, deixa eu só voltar aqui o assunto. Ser pessoa pé no chão, cadê? Apagar aqui, porque o pessoal está tudo participando. Acredita que seja o começo para uma vida financeira prudente. Então, exatamente. Isso é uma das coisas mais lógicas, né? Fazendo uma ligação com o que o senhor acabou de falar há pouco, que é exatamente aquela coisa. Se eu ganho 1.000, eu só posso gastar, não é nem o 1.000. Tenho que buscar gastar menos do que os 1.000. É isso exatamente. Que eu e ela, a gente busca fazer, né? Ter os pés no chão. Ou seja, se no nosso salário, um exemplo, dá R$2.000, nós não podemos buscar viver o padrão de vida de uma pessoa que ganha 3 ou 4, certo? Aí, para que a gente mantenha esse pé no chão, o equilíbrio, o cuidado, infelizmente é anotar, é planilha, né? Tem uma planilha que a Nadiana faz, que ela que acompanha tudo isso, né? Eu não sei de nada dessa parte financeira, quem manja tudo é ela. Quando a gente pretende, tipo, comprar alguma coisa, eu digo, Nadiana, quem melhor pode dizer isso é tu que tem o controle da planilha e tal, né? Por isso que, graças a Deus, por mais que tenha aqueles meses dos imprevistos, de remédio, do carro que quebra, da moto que quebra, como a gente busca, né, não viver no limite, né, do que o que a gente tem gastado. Mas a gente busca o quê? Tá sempre um pouco abaixo do que é o que a gente ganha, né, gastando, que é para quando surgir esses imprevistos, certo, pastor? A gente consiga suprir, mesmo que meio que ali sufocado, mas dá para passar. Porque se a gente viver sempre gastando ali no limite do que o que a gente ganha, quando vem aquela velha e boa surpresa, né, entre aspas, aí o sufoco acaba tornando-se maior e pode acabar até com que a gente não consiga superar o problema financeiro. Uma coisa importante que o irmão falou aí, às vezes existe o conceito bíblico de que o homem é o cabeça, e aí o homem tem que tomar de conta do dinheiro, porque ele é o cabeça. Mas às vezes a esposa administra bem melhor as finanças do que o marido. Então o homem como cabeça, ele vai ver isso, ele vai entender que a sua esposa consegue administrar de forma bem melhor, bem mais cautelosa, consegue fazer os gastos bem melhor do que ele. E aí, como cabeça do lar, ele passa essa responsabilidade para quem? Para a sua auxiliadora idônea. Então, como ela é alguém que auxilia, como lá a mulher de Provérbios 31, ela vai trazer os recursos, ela vai ajudar, não tem medo do frio nem da escassez, porque ela é aquela mulher que ajuda na organização das finanças. Então isso precisa ficar também muito claro. Se dentro do seu lar, a sua esposa, ela consegue administrar bem melhor as finanças do seu lar, então você como marido prudente, sábio, você permite então a administração da sua esposa do lar, para que ela possa fazer isso. E aí, se você está tendo lucro, muitas vezes você acaba no fim do mês tendo esse recurso, porque ela administrou com sabedoria os recursos que foram dados. Então é importantíssimo isso. Agora, a lição é como vemos aqui com o irmão Vitor. Se você ganha tanto, você tem que gastar tanto. Você vive um pouquinho acochado, que é para quando realmente acochar o cinto, você ter lá a possibilidade de afrouxar lá um pouquinho, porque você tem um recurso guardado. Então, isso é algo muito importante. E aqui, irmão Vitor, eu vou dar aqui algumas dicas de como você gastar menos do que você ganha. A primeira coisa, o irmão Vitor já falou aí, que foi, ela tem uma planilha, né, irmã Nadiana? Isso. Pronto. Então, nessa planilha, o que a gente chama isso aí é o orçamento financeiro. Ela faz o orçamento. É tanto da casa, tanto da luz, tanto da água, tanto para combustível, tanto para o remédio, tanto para não sei o quê, as despesas fixas. E aí, ela coloca lá tudo que é fixo, que todo mês tem que pagar,
e aquelas despesas variáveis, que é aquilo que oscila. Um mês tem, outro mês não tem, é um gasto extra de alguma coisa, e ela então vai saber o que é que ela está gastando. Um dos grandes problemas que as pessoas gastam está pedindo para usar os fones. Me dá o fone, me dá a reverb. É porque está dando reverb mesmo. Deixa o irmão Vitor colocar. Tem, irmão Vitor, o fone aí? Pronto, alô? Tá ouvindo? Pronto, já resolveu. Ok. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é exatamente isso. Quando eu não sei o que eu estou gastando, eu gasto sem saber. Eu gasto mais do que eu tenho porque eu não sei o que eu estou gastando. Isso dá um problema no final. Então, é importantíssimo você colocar a sua finança na ponta do lápis. Então, quer gastar menos do que ganha? Primeira coisa que você tem que fazer, utilize o orçamento financeiro. Crie lá uma planilhazinha, não tem um computador não, então faz no papel. Coloca lá. Como é que a gente faz? Primeiro lugar, dízimos e ofertas. Esse dinheiro é o primeiro. E aí vem água, luz, aluguel, mercantil, escola, despesas fixas. Aí depois, despesas variáveis. Então, você tendo isso, você vai saber quanto você gasta. Hoje, quem tem celular, tem vários aplicativos gratuitos para você fazer o seu orçamento financeiro. Então, primeira coisa, quer gastar menos? Utilize um orçamento financeiro. Segundo, agora é a mulher, viu, meu irmão? Freia o impulso consumista. Eu estou falando mulher porque a mulher tem mais uma tendência. Mas existem muitos homens que não podem passar em frente a uma oficina, em frente a uma loja de peça, em frente a uma loja de videogame, né? Tem uns homens lá que são gamers, né? E quer comprar poltrona nova. Ou seja, novo. Geralmente tem então, o seu hobby, né? Que é o seu ponto fraco. Geralmente tem o hobby que acaba, às vezes, sendo o ponto fraco do homem. Exatamente. Então, precisa frear isso. Porque você, todo dia, está sendo bombardeado pela mídia para dizer, compre isso, compre isso, compre isso. Você está ali na igreja, às vezes, o irmão chega e faz o quê? Vamos comer uma pizza? Aí hoje foi o irmão Vitor. Quando chega no domingo seguinte, aí o pastor segundo, aí vamos comer uma pizza? Aí vão comer uma pizza. Quando é no domingo seguinte, aí vem a irmã Nadiane, bora comer uma pizza. Quando menos espera, você está 4 domingos saindo com a sua família, com os irmãos, comendo pizza. E aí já saiu do seu orçamento um dinheiro que não era para ter saído. Mas porque existe essa ideia do consumismo, e aí na empolgação, é bom demais comer uma pizzazinha com os amigos, né, depois do culto, e você acaba entrando, então, na onda do consumismo. Então, ter cuidado, inclusive, com isso. Se você pegar hoje, tem as pizzas de R$10. Mas, por exemplo, se sair com a minha família, menos do que 2 pizzas não dá. Aí você botar 2 pizzas e a coca, já vai aí bem facinho, R$30. Verdade. Então, se eu pegar em 4 domingos, dá R$120. R$120 no orçamento é um peso. Aí, se você chamar mais um irmão, mais outro, pelo menos espera na hora de rachar a conta, você está dando 50. Então, precisa-se ter esse cuidado, frear os seus impulsos de consumir. Terceiro, evite o máximo compras com crédito. Comprar a prazo significa que você está gastando dinheiro que ainda não ganhou. O cartão de crédito é igual ao pecado. É a mesma coisa. Você utiliza, mas depois ele cobra. A mesma coisa é o pecado. Você pega, mas depois ele cobra. Então, pessoas pensam, porque tem um cartão, ele pode gastar o limite todo, né? O cartão de crédito, ele é algo muito enganoso. Porque tem pessoas que têm lá o salário mínimo, mas porque pagam em dias o cartão, ou porque empresta para alguém, eles começam a subir o limite. E aí tem limite lá de 5 mil, 6 mil.
E aí vem o outro problema. Eu não sei se aqui vai falar agora, mas acho que lá na frente vai falar. Que é você emprestar. E aí, às vezes, você empresta para alguém e não paga. E aí você acaba entrando com uma conta que não é sua. E aí fica um problema financeiro para você. Então, evite comprar crédito. Se você puder comprar à vista, o que é que acontece? Vem um desconto. Existe um desconto que você pode ter. Existe uma possibilidade de ter um brinde extra. Às vezes, comprando isso, você ganha isso. Se você comprar isso à vista, você ganha mais, acaba ganhando aí um brinde. E quando você compra a prazo, hoje ficou liberado, né? No Código de Defesa do Consumidor, você pode fazer a mudança de valor. Antes não podia. Mas agora a compra à vista é um valor, no débito é outro e no crédito é outro. Ficou legalizado. É possível agora fazer isso. E se você for ver, sempre no crédito o valor está mais alto. A outra lição, irmão Vitor, jamais compre algo por status. Seja satisfeito com o que você tem. Eu creio que esse é um dos grandes problemas. Eu digo isso porque até mesmo dentro do meio cristão existe essa luta de status. Existe aquele irmão que comprou o carro do ano, esse ano. E aí o outro irmão fica ali, rapaz, vou estar com um carro novo. Olha que coisa boa. E às vezes, por impulso ali, o querer estar com status, acaba entrando e comprando um carrinho novo e acaba entrando numa dívida. A teologia, e aí você pode me ajudar, Vitor, a teologia da prosperidade. É uma teologia que, infelizmente, tem colocado a insatisfação no coração daquelas pessoas que estão ouvindo. Porque o que é que a teologia da prosperidade faz? Ela diz que você não pode aceitar a sua condição. Ela diz que você não pode aceitar. Você está vivendo dessa forma, não aceite. Bote Deus na parede. Ele é o dono do ouro e da prata, você é filho do rei. Diga. Hoje mesmo, eu dando uma olhada no Instagram, né, vi uma postagem do pastor Jonas Madureira, onde ele dizia: a teologia da prosperidade começou há pouco mais de 2000 anos, quando o diabo disse, tudo te entregarei. Né? Quando Jesus Cristo foi tentado no deserto, ele disse, está vendo tudo isso aqui, tudo te entregarei. E eu acabo ficando de acordo com ele, né? Porque essa é a ideia que essa teologia diabólica passa. De que o mundo todo, né, no sentido material, está aí para o cristão conquistar. Vai que tu é cabeça, tu não é cauda, tu não é o dono do mundo não, mas tu é o filho do dono. Essa é a concepção da teologia da prosperidade. E Deus é o dono do ouro e da prata? Sim, ele é o dono. Ele é que dá, não sou eu que vou lá e pego. Né? E se a gente olhar, na verdade, a teologia da prosperidade, ela vem até bem mais antes. Foi exatamente o que Satanás fez com Eva. Quando ele diz assim, não, se você comer da árvore, você não vai morrer, não. Deus está mentindo. Você vai ser igual a ele. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. Ou seja, colocou a insatisfação, colocou a dúvida no coração dela de que Deus estava mentindo. E aí é onde também vem o problema. Então as pessoas dizem, não, o que você está vivendo não é o que Deus quer. Aí Deus está mentindo? Aí se a gente for olhar como vimos hoje de manhã a vida de Elias, né, Elias teve que viver de água de rio e alimentado por corvo. Aí foi Deus que quis? Foi. Ele diz, vai para lá, porque vai vir a fome, vai vir escassez. Então, esteja satisfeito com o que você tem. O nome disso é contentamento. É o que exatamente Paulo diz lá, irmão Vitor, em Filipenses. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A quinta coisa que você tem que fazer, antes de comprar alguma coisa, faça a si mesmo estas perguntas. Anote aí, irmão Vitor. É realmente necessário e útil ou é supérfluo? Haverá despesa de manutenção? Eu vou gastar para manter isso? Eu posso suportar essa despesa? Por exemplo, você compra um carro
e pensa que todos os seus problemas estão resolvidos. Agora eu vou viajar, eu vou passear, agora eu vou poder... Só que o carro vem IPVA, o carro vem licenciamento. Dizem que o carro é como um filho, né? É outra família. É outra família. Tem os pneus, troca de óleo, tem o combustível, tem a manutenção. Quando dá um prego, acontece um imprevisto, você tem um gasto. Então, você quer comprar um carro. Aí você faz a pergunta: isso é útil? É necessário? Eu preciso? Preciso. Tem despesa de manutenção? Tem. Tem IPTU ou IPVA? Tem. Eu posso manter isso? Aí o camarada já dá uma freada. Não, rapaz, eu acho que eu não vou ter condição. Não, tenho condição. Aí vem a outra pergunta: o quanto eu preciso trabalhar, o quanto eu preciso ganhar para sustentar isso? Qual o esforço que eu devo fazer na minha vida para manter isso? Quais são os benefícios que isso vão trazer para a minha vida? Há alguma coisa mais importante do que isso para que eu possa gastar esse dinheiro? E a última pergunta é: isso é um desejo ou realmente é uma necessidade? Então, amados, quando você vai comprar alguma coisa, faça essas perguntas. E aí seja sincero nas respostas. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso coração é corrupto, né? Desesperadamente corrupto, ele quer nos enganar. E tem uma frasezinha que muitos crentes dizem o seguinte: não, eu fiz isso porque eu senti uma paz no meu coração. Mas nem sempre a sensação de paz quer dizer que é Deus aprovando. Até porque a palavra diz que o nosso coração ele é bem enganoso, né? Por isso requer muito discernimento na hora de tomar decisões, coração... principalmente essas decisões a longo prazo, como financiar uma casa, financiar um carro, fazer uma faculdade, né? Se até tem o desejo, isso pode ser até bom para você, mas é o momento, tenho realmente condição de fazer isso, tem que ser tudo isso ponderado, né? E lembrar disso. Não é porque eu estou sentindo paz no meu coração que realmente é Deus me dando paz. O meu coração é enganoso. E ele pode me enganar e me dar essa sensação de paz. Por quê? A sensação de paz pode vir porque eu vou estar realizando um desejo. A paz pode vir porque, olha, tu vai ter aquilo que tu tanto sonha, né? Porque é o teu sonho. Mas não é porque é um sonho que eu preciso ter aquele sonho naquele momento. Então, quer ter o controle do seu gasto? Então, você tem que ter essas perguntas em mente. Então, já está aqui faltando menos de 2 minutos. E aí eu quero agradecer aqui a presença e a participação do nosso irmão Vitor, nosso diácono. Né? Um abraço a todos. Foi muito boa e a gente pode continuar amanhã. Amanhã não, que amanhã é Marcas de um Membro Saudável. Mas na sexta-feira a gente tem aqui mais algumas coisas para falar das marcas, né, do Mordomo Fiel. E a gente pode participar amanhã, né, dessa live. E eu posso até lhe mandar o estudo para você dar uma olhadinha, a gente debater um pouquinho mais, que a participação fica muito boa. Então, amados, você que está nos ouvindo, você possa, então, começar a colocar isso na sua mente, né? As perguntas. Ver se você está gastando porque você quer ter só status, ou se realmente é algo importante. Não gaste mais do que você quer. Comece a ver isso. Comece a se contentar com aquilo que Deus está lhe dando. Comece a guardar recursos. Seja sábio. Procure conselhos. Tá certo? Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Agradeço a presença de todos, a participação dos irmãos, a participação do irmão Vitor agora na nossa live. Agradeço realmente a participação do irmão e de todos vocês. Que Deus possa abençoar. Amanhã nós teremos o estudo Marcas de um Membro Saudável. E aí, quando for na sexta-feira, a gente volta aqui para o nosso estudo sobre mordomia cristã em tempo de crises. Então, já vimos aqui algo importante. Não gaste mais do que você ganha. E fique gravado isso aí no seu coração. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, primeiramente quero te pedir, Senhor Deus, pela vida da irmã Socorro, a irmã do irmão Beto, Senhor Deus, que está no hospital, está numa situação delicada, mas nada é impossível para ti, Senhor Deus.
o Senhor possa guardar, proteger, recuperar a saúde dela. Está também, Senhor Deus, dando força à família, perseverança, Senhor Deus, diante disso tudo. Obrigado, Senhor Deus, pelo tempo juntos, meditando, nos ajuda a pôr em prática